Pré-jogo, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado sobre Brusque e o nosso Clube Atlético Paranaense. Jogo de Copa do Brasil, 2 partidas, de ida na casa dos caras e a volta na Liga Arena. Roda aí, Furacão, para entender e conhecer um pouquinho mais sobre o Brusque. E aí, um adversário tranquilo ou que pode trazer algum perigo para o Furacão? Roda aí. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar de Copa do Brasil. Eu sei, torcedor, o momento não é o melhor do mundo, a Série B é o foco, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde o Atlético vai pegar um adversário superior e não é trabalhar com pessimismo não. Eu já falei aqui que o canal é para que a gente possa cada um colocar a sua avaliação. O Atlético vai ser campeão da Copa do Brasil? Não vai. Já tô abrindo o vídeo assim, não vai. Ah, mas o futebol... mas... Pessoal, eu acho que você, que assim como eu tira o clubismo da frente, por mais que a gente seja muito torcedor, e no final das contas, quando a bola tá rolando, a gente acredite que se o Atlético pegar hoje o Real Madrid dê pra ganhar, vamos falar agora com calma. Não vai ganhar, certo? E o foco tem que ser subir. Já tá difícil em alguns jogos da Série B o time estar no G4. Quanto mais ganhar a Copa do Brasil. Então, já que não dá para ganhar a Copa do Brasil, que o Atlético ele possa ir avançando de fase porque é fundamental, já que perdeu uma boa parte das suas receitas com o rebaixamento da A para B na temporada passada. Então que o Atlético possa acumular um valor passando de fase e que não envergonhe o seu torcedor. Porque se for eliminado por Brusque, vai ser mais uma grande vergonha. E o Atlético é um especialista de alguns anos para cá em colecionar vexames. E eu espero que este não seja mais um. Então, já dando papo reto, mais cedo ou mais tarde, o Atlético vai cair da Copa do Brasil. Vocês concordam? Estamos começando legal o vídeo? Coloca nos comentários, Capela, eu acredito no título, sou clubista mesmo, eu vou torcer. Eu também vou torcer. Torcer eu vou, tá louco? Lógico que eu vou torcer. Mas, vamos lá? Não tem time, não tem elenco, não tem técnico, não tem gestão para ganhar. Então, que o Atlético possa ir avançando de fase até onde der. Ponto. Até onde der. E vamos falar um pouco sobre esse jogo contra o Brusque, que querendo ou não, é um adversário que não vai colocar tantas dificuldades, mas aí que tá. Não é porque o Brusque é fraco, é que o Atlético também não vive lá um grande momento, ao longo da temporada inteira. Então não vamos achar que, não, é baba do quiabo, é baba do boi, não sei o que, cansado. Não. Não vamos entrar assim. Porque a gente já teve indícios ao longo desta temporada, times inferiores ao Atlético, e olha que é difícil ser inferior ao atual elenco do Atlético, e o Atlético conseguiu perder jogos. Certo? Então, pezinho no chão, humildade, reconhecer que o momento não é bacana e jogar com seriedade. E principalmente com postura de um time minimamente competitivo. Não é postura de time campeão, que esse time não vai ser campeão. Ponto. Mas vamos pelo menos ter uma postura de um time organizado / competitivo. E fazer valer quando você enfrenta um adversário inferior a você, que é o caso do Brusque. Não que o Atlético seja muito bom, é que o Brusque é pior. Então que o Atlético faça valer a sua força superior ao seu adversário. Eu acho que é por aí e a gente vai conhecer um pouco mais sobre o adversário Brusque daqui a pouquinho aqui no Fala Cap. Antes disso, já dá um likezinho, gente. Dá um likezinho aí, dá uma moral pra nós aí. Se inscreve no canal Fala Cap tá na área para falar sobre Copa do Brasil ao longo da semana, mais a sua participação. Tem muita coisa bacana aqui no canal. Quase 40 mil inscritos, gente. É isso aí. Quase 40k aqui no Fala Cap. E sempre com a KTO. Gente, a KTO é a melhor casa de apostas do Brasil. E olha, o mais da hora da KTO é que não tem dor de cabeça, não tem burocracia, é coisa rápida. Você que não se cadastrou, ó, pra você se cadastrar é coisa simples, gente. Tá vendo o comentário fixado aqui no vídeo? É só você clicar e já vai direcionado, sem dor de cabeça, pra você fazer um cadastro rápido. Capela, eu fiz o cadastro, e agora? Manda aí no meu inbox um print que você fez o cadastro, que se você quiser, eu te coloco no nosso grupo de WhatsApp, Telegram, vira e mexe, a gente faz uma fezinha aqui pra KTO. Mas ó, só se você tem 18 anos pra cima e se você tá vindo pra se divertir, pra dar umas risadas, pra fazer uma apostinha. Cassino online, vários esportes, futebol, é claro.
claro, jogos do Furacão. E ó, a Liga do Milhão, Dedê? A Liga do Milhão aqui com o meu parceiro Denilson Show, grande Dedê, você tá demais, hein, Dedê? Então, lance seguinte, ó, você pode concorrer a prêmios de até R$1 milhão, entrando com pouco. Então tá aqui, ó, Liga do Milhão com o Denilson Show, kto.bet.br, vem já pra cá e pra se divertir, beleza, galera? Bom, eu vou começar falando sobre o Atlético aqui, já eu falo sobre o Brusque, porque o Furacão é aquela coisa. O Luiz Fernando tá com incômodo, talvez, é momento de aguardar, momentos antes da escalação sair, talvez ele seja preservado para não correr o risco de perdê-lo ao longo da temporada. E o Esquivel não chegou a treinar ao longo da semana, dores no tornozelo. O Esquivel, ele tá desde o final da temporada passada meio frappé. Praticamente não jogou esse ano, voltou recentemente e voltou a sentir dores. Então assim, já deu para perceber que o pouco do Esquivel já é muito melhor que o Fernando apresentou. E o Fernando vinha bem até aquela lesão na temporada retrasada contra o São Paulo. E ele não voltou mesmo. Voltou muito abaixo, muito abaixo. Então assim, gente, torcer para o Esquivel conseguir se recuperar. O Luiz Fernando, que querendo ou não, é um dos poucos jogadores que se salvam ao longo da temporada, que vem fazendo gols, vem sendo importante, dando assistências, movimentação. Esse jogador serve para esta temporada de Série B e aguardar para ver como é que eles vão ficar. Eu, inclusive, queria ressaltar aqui o departamento médico do Atlético e o departamento físico do clube. Eu acho que o pessoal teria que dar uma olhada, uma atenção especial, que alguma coisa de errada não está certo. E eu quero saber de você, torcedor, você concorda comigo. O Atlético cansa. O Atlético morre no segundo tempo. É só você assistir aos jogos. Contra o Cuiabá foi assim. Estava aqui controlando o jogo. Chegou o segundo tempo, o time simplesmente desmoronou, fisicamente falando. Não conseguiu acompanhar o ritmo. Novo Horizontino. Então eu espero que isso não se repita contra o Brusque. E o departamento médico do clube, atenção. Só as lesões que o Atlético já teve, alguns jogadores já se recuperaram, outros não. Vamos lá. Dudu. Ele teve um problema no ombro, fez até uma cirurgia, moleque da base, não lateral, tá? O Esquivel, tornozelo e agora voltou a sentir dores. O Babi, problema na coxa no começo do ano. Léo Derek, que poderia inclusive jogar muitas vezes como lateral, tá caindo como ponta, teve um problema no tornozelo. Zapelli, a mesma coisa. Kardec, no joelho, ficou parado, depois voltou. O Juliano, na coxa, ainda não conseguiu ter uma sequência entre os titulares no Atlético. O Dudu, lateral, coxa, tá fora. Tobias Figueiredo, problema na panturrilha em meados de março. Tivemos também o Leozinho, que está fora até agora, que aí o Atlético não é transparente, mas é informação que está com problema no pubis. E o Arriagada também, que não faz falta alguma, um problema no joelho. Lembrando que nós temos o Julimar ainda fora, um problema sério no LCA. E então é isso, gente. Além de outros jogadores aí que estão fora de combate do Atlético. Então, se a gente for analisar aqui, a expectativa é entender um pouco mais a cabeça do Maurício Barbieri. Em que sentido? Pressionado, é bem verdade, torcedor com o nariz torcido para ele, mas ele tá tentando minimamente mexer no time. Vamos lá, o Raul não estava dando para se sustentar a permanência dele na equipe titular. Raul já saiu, entrou o Falcão, que eu não acho que é um supra-sumo da bola, mas tem que reconhecer que nos últimos jogos que mostrou, não que tenha jogado um futebol maravilhoso, mas jogou melhor que o Raul, que não tá jogando nada. Homem de confiança do Barbieri, nada. Jogando por nome, nada. Mas é líder, vestiu faixa de capitão, nada. Então, cara, não tá legal, vaza. E eu penso dessa forma. E em relação ao time titular, gente, eu acho que não teremos muitas mudanças, não. Até porque o Barbieri, por mais que ele tenha aí rolado um tempo interessante para ele conseguir trabalhar esse time, a grande verdade é que eu não espero grandes variações táticas dele e eu não espero grandes mudanças da equipe principal, entendeu? Talvez você concorde comigo que está acompanhando aqui o canal, tá? Vamos falar um pouquinho então com o Rodrigo Santos, meu parceiro Rodrigo Santos da TV Brusque. Ele chega agora para atualizar tudo que a gente precisa saber sobre esse jogaço de bola. Quinta-feira, 4 da tarde, Arena Joinville, tem Brusque e Atlético que jogam a ida da terceira fase da Copa do Brasil. Fala aí, Rodrigão, um abraço para você! Fala, KP, beleza? Tô chegando aqui para falar um pouco do Brusque, né, que enfrenta o Atlético nessa quinta-feira em Joinville. Aliás, o jogo é em Joinville, né, da Copa do Brasil, porque o estádio Augusto Bauer, campo sintético do Augusto Bauer, mas o estádio não tem capacidade mínima de 10 mil torcedores, está para 5.600, e nesta fase da Copa do Brasil, exigida aí capacidade de 10 mil. Então, por isso que o Brusque vai jogar em Joinville, como já jogou também ano passado e foi eliminado também na terceira fase
pelo Atlético de Goiás. O Brusque, que está passando por um momento de mudança nesse ano, teve uma transição para uma SAF. O clube foi vendido para o empresário paulista chamado Rubens Tacano Parreira, de janeiro para fevereiro. E nessa mudança, o empresário trouxe um técnico português, o Felipe Gouveia, que inclusive trabalhou na Arábia Saudita, em alguns clubes menores de Portugal, trouxe uma comissão técnica e um time mais de baixo custo, né? Não é, enfim, não chega nem perto do investimento que foi no ano passado, quando o Brusque estava jogando a Série B e acabou rebaixado. No Campeonato Catarinense, o Brusque acabou se classificando para a segunda fase, mas acabou sendo eliminado nos pênaltis dentro de casa para a Chapecoense. E aí ficou 40 dias sem jogar, chegaram novos jogadores aí, chegaram alguns reforços, e o time tem um início bastante interessante na Série C. Empatou com o Ituano e ganhou 2 jogos em casa. Ganhou do Guarani de 1-0 e ganhou também do Ipiranga. Detalhe, fez 2 gols na Série C e os 2 gols foram praticamente iguais. 2 vitórias por 1-0, oriundos de jogada de escanteio cobrado pela esquerda. Gol do Biel, revelado no Coritiba no primeiro jogo, e do Jean Mangabeira, ex-Criciúma, no segundo jogo. O Felipe Gouveia já tem mostrado mais ou menos uma estrutura de um time que ele quer para jogar a Série C, onde faz boa campanha. Eu imagino também que ele deva repetir esse time para enfrentar o Atlético. Destaque para o goleiro Matheus Nogueira, que já tem 3 temporadas, subiu com o time para a Série B, ficou no ano passado, né, nessa sequência, onde o Brusque foi campeão catarinense em 22, vice-campeão em 23 e também 24, e nesse ano, infelizmente, não conseguiu chegar na final. Mas tem no Matheus Nogueira dos seus principais nomes, mas perdeu também um dos principais nomes do meio-campo, Rodolfo Potiguar, que estava sem receber aí bom tempo de salário, enfim, férias 13º na transição entre diretoria associativa e SAF, e saiu aí, está negociando com outro clube. Provavelmente, o Brusque, para enfrentar o Atlético, deve ter o Matheus Nogueira no gol, Matheus pivô lateral direito, os zagueiros são o Everton Alemão e o Jean Paul Torres, colombiano, e o Alex Juan na esquerda. No meio de campo, 2 volantes, o Alex Paulino e o Jean Mangabeira. Um pouco mais à frente, o Biel e também o Diego Matias. E na frente, no ataque, o Guilherme Pira, que é a principal peça do ataque, de velocidade, muita vontade. E o centroavante é o Álvaro, que estava no Operário, né? Não foi titular no Operário, mas passou por lá e teve uma passagem um pouco melhor pelo Caxias, centroavante que chegou agora. Esse é o Brusque, que está jogando contra o Atlético, mas tem jogo já domingo em Recife contra o Náutico, para manter essa boa fase da Série C. O objetivo é tentar surpreender. O problema é que eu tenho notado que o time tem uma dificuldade grande para fazer gol. A defesa está funcionando muito bem, mas o problema é fazer gol. E se quiser passar pelo Atlético, vai ter que fazer gol nessa quinta-feira em Joinville. Um abraço a todos aí, até a próxima. Boa, Rodrigão, esse é monstro, direto da TV Brusque, hein? Então, ó, você ficou muito bem abastecido. As informações do Atlético, as informações do Brusque. Eu vou colocar o meu palpite aqui para KTO, mas antes, só quero ressaltar. Edna Alves Batista apita o jogo. Edna Alves Batista apita a partida entre Brusque e Atlético. Eu tenho minhas considerações aqui. Eu acho que a Edna, ela começou de uma forma muito promissora, oscilou, piorou, não tá legal, não gosto da arbitragem da Edna. Eu acho a Edna conversa demais, picota demais o jogo. Então eu espero que ela não influencie para mal a partida, tá? E não me venham com um discurso aí, não, porque a mulher, eu critico todo mundo, homem ou mulher, não tenho rabo preso com ninguém. Eu vou criticar porque eu vou analisar o profissional. Se é gay, se não é, se é fulano, se não é, se é beltrano. Cara, a minha vida é um arco-íris e tá tudo certo. Tenho preconceito, graças a Deus, com nada. Nada, graças a Deus. Entendeu? Então eu analiso aqui, eu não tô nem aí se é índio, se é branco, se é preto, violeta, arco-íris, mulher, homem, homossexual, LGBTQIA+, WXYZ, nada, não tô nem aí. Eu vou analisar o profissional, porque toda vez que a gente fala da Edna aqui, as pessoas, porque é mulher, não tem nada de mulher, dane-se que é mulher, podia ser hermafrodita. Eu vou analisar a arbitragem, é isso que me importa, é isso que me importa. Nacionalidade, dane-se, eu vou analisar competência. Então, é dessa forma, tô sendo o mais claro possível, que eu já cansei de olhar em comentário lá, tá falando da Edna porque... Chega, por favor, isso aí eu não vou aguentar mais. É a arbitragem. Acho a Edna uma árbitra fraca, como eu acho o Bruno Arleu de Araújo fraco, o Braulio da Silva Machado fraco,
como eu acho muitas vezes o Marcelo de Lima Henrique, uma panca danada, fraco, o Daron que faz um monte de burrada, entre outros árbitros que eu poderia ficar até amanhã, que para mim o pior árbitro que nós tivemos no Brasil, Ricardo Marques Ribeiro. Se eu não estou equivocado, tá trabalhando na CBF até hoje, que é uma piada, né? Bom, é a CBF, não dá para esperar nada deles, né? Só coisas ruins, infelizmente. Então é isso, gente. O meu palpite é o seguinte, tô botando fé na vitória do Atlético. E eu acho que o Atlético vence o jogo com mais de 3.700 atleticanos que estarão no estádio. Mais de 3.700 ingressos foram vendidos para a torcida do Atlético. Ainda cabe mais gente lá, inclusive, na Arena Joinville. Então eu acho que o Atlético para kto.bet.br, a KTO, o Atlético vence esse jogo por 2-1. Volta encaminhando a classificação para a próxima fase, jogando na Liga Arena, nesse próximo compromisso de Copa do Brasil. E para você, o palpite, você está confiante? Acho que o Atlético perde, empata ou ganha. Para mim, vitória do Furacão, se Deus quiser. Se inscreve no canal, deixa o likezinho. É o Fala Cap que tá na área, sempre com conteúdo especial para você, torcedor atleticano. Até a próxima, galera. Valeu!